Pessoal, boa tarde. Meu nome é Edgar, sou médico veterinário e vou falar aqui para vocês um pouco sobre a minha área de atuação, que é a nutrição animal, mais especificamente há alguns anos nutrição de cães, com o uso da alimentação natural. Eu estou aqui, mas eu tenho informação, eu sou médico veterinário, né, como o professor falou, pela Universidade de Brasília. Me formei ali no final de 2010, fiz mestrado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo e estou fazendo uma pós-graduação no momento em Medicina Veterinária Tradicional Chinesa, aqui em Brasília, lá no Paracas. Bom, aqui eu tenho um canal no YouTube, o canal NTDog. O canal já chegou aí a mais de 18 mil inscritos e a mais de 1 milhão de visualizações. Esse canal tem desde 2014, mas desde 2016 que começou a crescer mais, eu comecei a publicar vídeos com maior frequência. Então já tem muito material lá, se vocês quiserem ver depois, já tem mais de 100 vídeos aí sobre diversos temas, principalmente alimentação natural, mas tratamentos também naturais. Eu publiquei esses 3 livros, estão disponíveis lá no site da Amazon, o Guia de Alimentação Natural para Cães, 113 alimentos para o seu cachorro e 30 ossos diferentes para o seu cachorro. E também lancei o curso, está ali em cima, o curso de alimentação natural na Udemy. Vocês conhecem a Udemy? É uma plataforma de cursos online. É super bacana, quem compra o curso tem ele vitalício, né? Para o resto da vida pode assistir e reassistir. É bem bacana. Tem uns 2 meses que eu lancei esse curso. E no final eu vou sortear uma vaga aqui para vocês. Fiquem até o final. Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês sobre alguns pontos durante essa palestra. Nós vamos ver a questão da evolução dos cães. Vamos ver também a questão da história das rações, um pouquinho. Vamos ver sobre nutrientes funcionais, sobre mitos da alimentação natural para cães, vantagens e desvantagens dela, alguns cuidados que vocês têm que ter quando for preparar esse tipo de alimento, os ossos na alimentação dos cães e também algumas receitas funcionais aí de alimentos. Começando falando da evolução dos cães, esse bichinho aqui, ó, ele era um miáceis. Ele é considerado o primeiro mamífero carnívoro a surgir aqui nesse planeta. E ele é o ancestral comum dos canídeos, dos felídeos e dos ossídeos. Então está aí o miáceis, ele surgiu aí há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, é considerado o primeiro animal carnívoro que existiu. Depois dele veio esse daqui, o Sinodictis. Ele surgiu aí há mais ou menos 37 milhões de anos atrás, também era carnívoro. Depois dele veio o Tomarctos, há mais ou menos 15 milhões de anos atrás, também carnívoro. E do Tomarctos veio o lobo, há cerca de 300 mil anos atrás. E a gente sabe que o lobo é um carnívoro oportunista. O que é um carnívoro oportunista? Vocês sabem? Não? O carnívoro oportunista é um animal que tem a principal parte da dieta dele de carne, de material de origem animal, mas ele pode complementar, entre aspas, a dieta dele, a alimentação dele, com outros tipos de alimento, como, por exemplo, raízes, algumas frutas, insetos. Os lobos fazem isso quando eles têm acesso a esse tipo de alimento. Mas a parte principal da dieta deles continua sendo a caça, continua sendo carne, material de origem animal. Os gatos são carnívoros estritos, né? Eles têm que comer carne, obrigatoriamente. O cão ele é um pouco mais maleável com relação a isso, mas também não tanto quanto muita gente fala, muita gente acha. E o cachorro ele surgiu aí há mais ou menos 15 mil anos atrás, quando começou a domesticação dele. E a gente sabe que o cachorro é um carnívoro oportunista. Quando eu estava na graduação, lá por volta de 2008, mais ou menos, que eu fiz a disciplina de nutrição animal, tinha isso que, assim, os cães são onívoros, os cães não são carnívoros, os cães são onívoros. Mas, hoje, eu concordava com isso, né, naquela época, hoje eu discordo, e eu vou mostrar para vocês por que disso, né? É uma coisa que a gente vai pensar junto aqui. Então, um pouquinho da história das rações. O nome desse senhor aqui, que não está aparecendo, né? Mas é o James Pratt. Ele foi um comerciante, ele morava nos Estados Unidos, mas com frequência ele viajava para a Inglaterra. E numa dessas viagens, ali no final dos anos 1800, acho que por ali 1870, mais ou menos 1880, ele observou no porto da Inglaterra uns marinheiros jogando os biscoitos secos com os cachorros. E os cachorros adorando aquilo. E que biscoitos eram esses? Eram biscoitos que os marinheiros levavam nas viagens e eram biscoitos enriquecidos com vitaminas.
porque eles passavam meses ali no mar e não tinham como levar frutas frescas, e aí, se eles não levassem as frutas, ficavam com deficiência de vitamina e acabavam desenvolvendo escorbuto, por deficiência de vitamina C. Então, eles criaram esses biscoitos que tinham uma vida de prateleira longa, demorava a vencer, e eram biscoitos enriquecidos com vitaminas. E aí, o James Pratt pensou, por que eu não posso fazer isso para os cachorros? E aí ele criou ali, em 1890 mais ou menos, começou isso da produção de biscoitos, inicialmente para cães, e depois virou a produção de rações, e assim começou essa indústria do pet food. E aí, nós temos aqui, com relação à evolução dos cães, 65 milhões de anos, desde o Miaces até hoje, né, que a gente viu lá no comecinho. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. As ações surgiram por volta de 1890 nos Estados Unidos, certo? Então, vamos fazer um cálculo de um tempo, há quanto tempo, em proporção à evolução do cão, eles comem ração nos Estados Unidos. Então, temos aqui 65 milhões de anos, 100%, né? 130 anos X. Nós chegamos à conclusão que o período que os cães americanos, no caso, comem ração, corresponde a 0,0002% do período evolutivo do cão, do período que ele é carnívoro. E aí, as ações no Brasil chegaram aqui na década de 80, mais ou menos. E aí, vamos calcular por aqui, né? Temos aí mais ou menos 40 anos, desde então, 65 milhões de anos, 5%. Então, os cães brasileiros, proporcionalmente ao tempo de evolução da espécie, comem ração a 0,00006%. Então, se a gente pega os cães americanos, o tempo que eles comem carne é 500 mil vezes maior do que o tempo que eles comem ração. E a ração, eu estou falando isso de carne, ração, comparando que a ração é rica em grãos, a maioria das rações. E os cães brasileiros, eles comem carne, ou comeram carne, por um período de 1.625.000 vezes maior do que o tempo que eles comem ração. Se fosse comparar os cães americanos, seria um dia comendo ração para 1.310 anos comendo carne, ou seja, um milênio. E os cães brasileiros, um dia comendo ração para 4.450 anos comendo carne, ou seja, 4 milênios e meio praticamente. E aí, vamos falar, antes de avançar um pouco nisso, o que é uma espécie? Qual é a definição de espécie? Vocês lembram? Biologia? Não? Espécies são indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. E aí a gente tem que os cães e os lobos eles cruzam entre si. A gente tem também que os cães e os lobos compartilham 99,9% do DNA mitocondrial. E tem um ponto interessante, que pelo menos não falaram isso para mim nem no ensino médio nem na faculdade, que a definição de espécie tem um pontinho a mais. Que é o seguinte, não vale apenas gerar descendentes férteis. Tem que gerar descendentes férteis de ambos os sexos. E a gente tem, por exemplo, esse animal aqui que é um híbrido, que é o Liger, que é o cruzamento de um leão macho com uma tigresa. E aí, os Ligers, os machos são estéreis, as fêmeas não. Então, tigres e leões, por essa classificação, não são a mesma espécie, porque os descendentes deles só são férteis, as fêmeas, os machos não são. Com relação aos cães, ambos são férteis. Né? Tanto o macho quanto a fêmea do wolf dog, né? O cachorro louco, são férteis. E o mesmo vale para cruzamentos entre cães e coiotes, cães e chacais, eles todos cruzam entre si. Então, na verdade, eles são, na verdade, uma espécie só, com várias subespécies dentro. Tanto é que o Smithsonian Institution, que é um órgão americano que faz essa classificação aí de espécies, classifica o cão não mais como cães familiares, mas sim como cães lupus familiares. É um lobo domesticado. Mudou a capa por fora, né? Mudou a lataria por fora, mas o motor é lobo. Né? O pugzinho lá pequenininho, ele é um lobo. Enfim, se cruzar o pugzinho com uma loba, vai nascer descendente, não sei como vai ser, mas vão ser descendentes férteis, são a mesma espécie. Então, vamos refletir um pouco em relação ao uso de combustíveis. Qual combustível é melhor? A gasolina ou o diesel? Qual é que vocês acham? Depende do veículo, justamente. Se eu colocar diesel num carro, vai dar problema. Se eu colocar gasolina num caminhão, vai dar problema. Não sei se o motor vai funcionar por algum tempo, mas com certeza vai dar problema porque é um combustível inadequado. Então guardem isso, o combustível tem que ser adequado ao motor.
Então, antes de continuar falando de combustível, vamos fazer comparações aqui entre carnívoros, onívoros e herbívoros. Primeiro, com relação à abertura bucal. A abertura bucal dos carnívoros ela é muito ampla, eles conseguem abrir muito a boca. Então, aqui, ó, a boca do cachorro está indo mais ou menos aqui. Ó. Se a gente pega o tamanho da cabeça dele relativo, quase que dá para encaixar dentro da abertura bucal dele. É uma abertura bucal muito grande. Os onívoros têm uma abertura ali intermediária e os herbívoros ela é bem limitada comparado aos carnívoros. Isso tem relação total com a biologia desses animais, com a alimentação que eles têm. Outra coisa, com relação aos dentes, os carnívoros têm todos os dentes afiados, todos. Os onívoros têm incisivos afiados, ou levemente afiados, não tanto quanto os carnívoros, e os caninos também, e tem os molares chatos, semelhante aos dos herbívoros. Os herbívoros, os dentes principais deles são os molares, que são quadrados e chatos. Então aqui, ó, aqui em cima a gente tem um cão, daria para ver, né, que todos os dentes deles são afiados, e aí, com isso, da abertura bucal dele ser ampla, dá para observar que o cão e os demais carnívoros são máquinas de o quê? De morder e arrancar pedaços de carne e engolir. Os carnívoros mastigam muito pouco. A gente observa isso, mesmo quando eles comem ração, às vezes eles vomitam, então os pedacinhos da ração lá inteiros, eles quase não mastigam. Isso tem a ver também com o comportamento deles na natureza. Eles encontraram uma presa, eles têm que comer o mais rápido possível, porque pode vir um outro animal para competir com eles. E aí eles engolem esses pedaços de carne, de ossos grandes, e não tem problema, a gente vai ver depois por que não tem problema. Os herbívoros, né, tem aqui a dentição, principalmente esses dentes molares quadrados e chatos, para quê? Para macerar o material de origem vegetal. Então eles mastigam muito, né, principalmente os ruminantes, que podem até comer ali rápido, mas depois eles passam horas ali ruminando e processando a alimentação. Então aqui, ó, com relação ao movimento da mandíbula durante a mastigação. Os carnívoros só têm movimentação vertical. Eles não conseguem fazer isso, né? Então eles não têm como mastigar dessa forma. Os onívoros têm movimentação tanto vertical quanto horizontal. Embora, por exemplo, a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente não mastiga assim. Mas é possível que tem onívoros que mastigam um pouco assim. Os herbívoros é principalmente horizontal, que é aquela vaquinha lá mascando chiclete. Essa movimentação aqui para macerar um material vegetal que é muito difícil de digerir. Com relação à mastigação, a mastigação dos carnívoros é pouca. Eles quase não mastigam, como a gente falou, né? Eles engolem lá e depois o estômago dá um jeito. A dos onívoros é intermediária com relação ao tempo e a dos herbívoros dura muito tempo, ela é muito longa. Com relação às enzimas digestivas, focando agora na amilase. A amilase é uma enzima que serve para digerir o amido, né, que é o açúcar ali principal das plantas. Nos carnívoros, existe amilase salivar? Não, muito pouco, na verdade. Nos cães existe uma quantidade de amilase salivar um pouco maior que nos lobos, mas mesmo assim é uma quantidade muito pequena se comparada aos outros animais, se comparada aos onívoros e aos herbívoros. Então a digestão dos cães começa no estômago e segue no intestino. Dos onívoros e dos herbívoros começa na boca, né? Começa ali, já tem a amilase salivar e começa a digestão. E aí, com relação aos principais órgãos digestivos, no carnívoro o principal órgão digestivo é o estômago, é o mais importante ali no processo digestivo e faz uma digestão química. Já nos onívoros é meio que mista, né? Essa digestão é tanto química quanto microbiológica, e o estômago é importante da mesma forma que os intestinos. E nos herbívoros, o estômago, né, os estômagos ali dos ruminantes, ou secam em outros monogástricos, né? Monogástricos são os herbívoros que só têm o estômago, né? São animais que só têm o estômago, na verdade. E aí nos herbívoros monogástricos o intestino é muito importante. E a digestão deles é principalmente microbiológica, tanto lá no rumen, dos ruminantes, ou no cérebro de outras espécies. Com relação ao pH estomacal, o pH do estômago dos carnívoros é muito ácido. Chega aí a 1 a 2, os onívoros de 2 a 4 e os herbívoros de 5 a 7. Tem variações aí, porque são muitas espécies e tal. E aí a gente vem nesse ponto ressaltar duas coisas importantes. A digestão dos carnívoros funciona mais ou menos assim: o animal ingere ali o alimento e esse alimento passa ali cerca de 8 horas, 6 a 8 horas, nesse estômago extremamente ácido e só depois prossegue para o intestino. Então o que ele come cai ali naquele ambiente ácido, dissolve.
Por isso que eu falei lá que eles conseguem engolir esses pedaços de carne, pedaços de ossos, sem ter aí muitos problemas. E esse estômago ácido também serve como uma barreira imunológica. Por quê? Se o animal ingere ali algum patógeno, algum micro-organismo que pode causar doença, é provável que ele vai morrer no estômago. Então, o estômago é, praticamente todas as espécies, mas principalmente nos carnívoros, uma barreira imunológica muito importante. E aí a gente tem um problema porque, assim, por que tem essa mudança de pH? Porque tem variação com relação à dieta. Material de origem animal precisa de um pH mais ácido para ser digerido, material de origem vegetal precisa de um pH mais básico. E aí, acontece que os cães que comem ração, eles têm um pH um pouquinho acima, né? Fica ali entre 2 e 2,5. Então, teoricamente, pelo menos, um cão que come ração, ele perde um pouco dessa barreira imunológica. Ele pode ser que fique mais sensível a outras infecções. Com relação à complexidade do trato digestivo, vocês viram lá na anatomia, né, que o intestino, o estômago, o intestino ali dos carnívoros, do cão e do gato, ele é muito simples se comparado ao dos herbívoros. Ele é bem mais curto, né, que dos herbívoros, e o dos onívoros é ali intermediário. Os onívoros ficam sempre ali no meio. Com relação ao comprimento, né, o intestino dos carnívoros ele é muito curto, proporcionalmente ao tamanho dele. Dos onívoros ele é intermediário e dos herbívoros é muito longo o intestino. Por conta disso, precisa fazer uma fermentação, né, tem todo o lado da digestão microbiológica e tal. E aí a gente pode perceber que a digestão nos carnívoros ela é muito fácil, entre aspas. Digerir material de origem animal, biologicamente falando, é fácil se comparado à digestão de material de origem vegetal. É muito difícil transformar capim em proteína. Então eles precisam de todo um aparato ali mais complexo para conseguir fazer isso. E aí, a gente tem a questão das rações. E nas rações, se vocês pegarem um pacote de ração de cão ou de gato, em algum lugar lá está escrito assim, ó, proibido o uso na alimentação de ruminantes. Por que não pode? Vocês sabem? Quem sabe? Tá, acho que vocês vão ver isso ainda mais pra frente. Não pode por quê? Porque alimentos de origem animal dados a ruminantes geram ou trazem o risco do desenvolvimento da encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como vaca louca. Foi isso que aconteceu ali em meados da década de 90, na Inglaterra. Foi uma explosão, não sei se você já tinha nascido, eu era criança na época, e teve essa explosão e da vaca louca foi um problemão. E qual foi o problema? Os pecuaristas lá estavam alimentando o gado com cama de frango, né? Que é aquela cama lá que fica no aviário, né? Eles pegavam aquilo, tinha material de origem animal, tinha fezes de frango, e aí gerou esse problema da vaca louca. Então a gente viu já até aqui os pontos da digestão ali de herbívoros, carnívoros e onívoros, viu aquele negócio do combustível, qual combustível que é mais adequado? O diesel ou a gasolina? Depende do motor. E a gente está vendo aqui que quando eu dou um alimento inadequado, um combustível inadequado para um herbívoro, dá problema. E é um problema muito sério. Inclusive no Brasil é crime. Se o Ministério da Agricultura bate uma fazenda e estão dando alimento de origem animal para ruminantes, é crime, então aí sujeito a diversas sanções. Mas geralmente eles não dão ração, né, de cão e gado, eles vão dar provavelmente cama de frango. Então, se eu dou material de origem animal para um herbívoro, dá problema. Então, se eu pegar essa quantidade de grãos aqui que tem nas rações, os principais componentes são milho, soja e trigo nas rações, e der para um carnívoro, será que não vai dar problema? Vai dar problema. E a gente vê aí que tem aumentado a quantidade de alergias em pequenos animais, de doença renal, de câncer, e isso tudo tem associação com as rações. Aqui, essa é a instrução normativa número 9 de 2003 do Ministério da Agricultura, que fala com relação à quantidade as porcentagens de nutrientes que uma ração de cachorro tem que ter. A gente vai concentrar aqui nessa primeira coluna que fala da alimentação seca das rações. Então a gente tem aqui, ó, umidade máxima que tem que ter uma ração no Brasil é de 12%, proteína bruta no mínimo 16%, extrato etéreo, que são as gorduras, no mínimo 45%, matéria fibrosa no máximo 6,5%, matéria mineral máximo 12%, e enfim assim vai. Então, se a gente soma essas porcentagens, elas deveriam dar 100%, concorda? Mas a gente soma e dá 51%. O que está faltando aqui de nutriente? Está faltando os carboidratos. Esses carboidratos não aparecem nessa norma técnica,
mas eles estão aí. E eles são chamados de extrativos não nitrogenados brutos. O extrativo não nitrogenado bruto é o açúcar, o carboidrato que tem em determinado alimento. Vocês vão ver isso, estão vendo aí em análise cromatológica. E aí, nessa instrução normativa, tem uma notinha lá de rodapé falando, para você calcular a quantidade de extrativo não nitrogenado bruto, né, que deve ter um alimento, você pega 100, 5% e subtrai a soma disso tudo. E é dessa forma que a gente calcula mesmo o extrativo não nitrogenado bruto na análise de alimentos, na análise cromatológica. A gente calcula tudo e aí não precisa calcular porque é só subtrair 5% e sobrar é carboidrato. Então, a gente chega que as ações do Brasil podem conter até 50% de carboidrato. Carboidrato de origem vegetal. E aí a gente para pensar assim, ó, imagina que eu tenho 1 kg de ração aqui e vamos arredondar para 50%. A fonte de carboidrato dele é o milho, então se 50% dessa ração é carboidrato, eu posso dizer que eu tenho 50% de milho? Não, porque o milho ele não traz apenas carboidratos, ele pode ter uma pequena quantidade, mas ele vai ter proteínas, vai ter outros nutrientes ali. E aí a gente chega que as ações do Brasil podem ter até 60% de grãos no total, né, tendo até 50% de carboidratos. E aí a gente para pensar também com relação a isso, né? O que é mais barato? 1 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de carne, né? E aí, assim, é claro que existem rações e rações, mas essas rações assim, que são mais baratas, né, que compra aí, são bem mais baratas que outras, né, elas têm uma quantidade maior de grãos do que essas rações super premium. Podem fazer uma comparação aí nos ingredientes. E o problema dos grãos não é só isso, que o cachorro não nasceu para comer milho, né? É que tem geralmente transgênicos. Tem rações que não tem transgênicos e eu recomendo que, se você vai dar a ração do seu cachorro, compre uma ração que não tenha transgênicos. E por quê? Por que os transgênicos são usados? Eles precisam, nas plantações, matar as pragas. Só que antes eles faziam isso e matavam a planta junto. E eles criaram plantas geneticamente modificadas que pode colocar o agrotóxico lá em cima dela, as pragas morrem e a planta não. O problema é que no Brasil, isso é feito meio que uma torneira aberta em cima das plantas. Existe pouca regulamentação com relação aos agrotóxicos no Brasil. E a gente sabe como que corre a coisa aqui, mesmo existindo, existe um uso abusivo, né? E aqui eu não estou discutindo se deve usar ou não agrotóxico, mas parando para pensar, porque a gente sabe que ingerir agrotóxico não é uma coisa boa. Então, existe, como eu falei, um uso exagerado de agrotóxicos no Brasil. Tem muitos agrotóxicos usados no Brasil que são proibidos, por exemplo, na Europa. E o feijão brasileiro chega a ter 400 vezes mais agrotóxico do que o feijão em outros países. Fica um uso assim indiscriminado. A mesma facilidade que o americano tem para comprar uma arma, o brasileiro tem para comprar agrotóxico. E não tem regulamentação. Então, em vez de ter, por exemplo, um agrônomo, um zootecnista, ali cuidando, né, orientando, não, você vai usar tantos litros de agrotóxico para, não sei, tantos hectares, tem pessoas ali que não têm esse conhecimento técnico, fica, bota mais, bota mais, bota mais, e aí isso perde o controle e quem é afetado é o consumidor final. Sabe-se que no Brasil, em média, cada um de nós ingere entre 6 a 7 litros de glifosato, que é um dos principais agrotóxicos que existem, por ano. Todo ano a gente ingere isso na nossa alimentação. Mas, teoricamente, a gente não come só alimentos que têm transgênicos, a gente come outras coisas. Então, proporcionalmente ao tamanho, o cachorro e o gato ingerem mais agrotóxico do que a gente, né? O cachorro e o gato que só come ração todo dia, porque 100% das refeições deles tem agrotóxico. E aí, a pesquisadora Larissa Bombardi, ela é uma geógrafa da USP, professora doutora lá, e ela trabalha na área de geografia humana, e ela fez um mapa do uso de agrotóxicos no Brasil. Então a gente vê, essas regiões aqui que tem muito plantio, a região sudeste e sul, tem um elevado índice de agrotóxicos e esses ciclos aqui representam a quantidade de intoxicações que aconteceram com relação a isso. Né? Tem entrevista dela no YouTube, vale muito a pena assistir, eu acho que dá uma reflexão legal. Larissa Bombardi. E aí o grande problema dos agrotóxicos, um deles é o câncer. Lembra que eu falei que aumentou a quantidade de câncer nos animais? O glifosato, por exemplo, sabe-se que ele imita o hormônio feminino. E esse hormônio feminino desregulado vai gerar o quê? Principalmente nas fêmeas e nas mulheres, câncer de mama. Então, acho que cabe pensar aqui também. Será que castrar as fêmeas resolve a questão do câncer? Eu tenho dúvidas. Porque, por exemplo,
eu nunca vi um trabalho assim, mas eu gostaria muito de encontrar algum que, por exemplo, pegou um grupo de cadelas, um grupo de cadelas, né, dividiu em 2 grupos, e aí um grupo dessas cadelas foi castrado, o outro grupo não, e elas receberam a mesma alimentação ali com ração transgênica a vida toda. Aí chegou no final lá da vida, observou que tantas cadelas do grupo das castradas, elas não vão desenvolver câncer de mama porque não tem mais como, né? Retiraram as mamas. E aí vai ter a porcentagem lá de câncer nas cadelas não castradas. Mas será que as cadelas castradas não desenvolveram outros tipos de câncer? Essa é uma boa pergunta. Porque, poxa, a natureza fez tudo perfeito, né? Por que vai desenvolver câncer de mama com tanta frequência? Será que não tem relação com a mudança na alimentação? Tem mudança. E a gente sabe disso que também em humanos isso acontece. A quantidade de câncer de mama em mulheres aumentou muito e a cadela e a gata são modelos experimentais para tratamento de câncer de mama em humanos, inclusive, pelas semelhanças entre as doenças. Então vamos começar agora a sair disso tudo e vamos começar a falar de nutrientes. Bom, os carboidratos. Existem carboidratos funcionais e carboidratos que não são funcionais. Isso não é uma classificação rígida, digamos assim. Pode ser que o carboidrato funcional para os humanos seja diferente do carboidrato funcional para um cachorro. Aquela história de carnívoro, onívoro e herbívoro. Tem que ser algo que seja adequado. E os carboidratos funcionais, a gente vai ver um pouco das funções deles, eles têm funções benéficas ali no organismo. E os carboidratos não funcionais, eles são calorias vazias, eles só engordam, não tem outras funções no organismo. Os carboidratos funcionais, eles são geralmente pigmentos. E a gente tem os carotenoides, os flavonoides, terpenos, isoflavonas, enfim, diversas classes bioquímicas ali dentro. E eles têm funções antioxidantes. Os antioxidantes combatem o quê? Os radicais livres. Os radicais livres são restos do metabolismo celular que são restos que são reativos. Eles têm lá uma falta de um elétron, eles precisam, né, fazer uma ligação química com alguma coisa. E eles podem fazer uma ligação química com DNA, e eles unificam o DNA, podem fazer uma ligação química com a proteína do organismo, com a parede celular, enfim. E principalmente, olha, pensa numa alteração química no DNA, vai gerar uma mutação, e assim surge o câncer. Então, outras funções aí, né? Os nutrientes, esses carboidratos funcionais, eles fazem a maquininha do corpo girar corretamente. Então, eles são antioxidantes, eles melhoram a imunidade do organismo, melhoram a comunicação entre as células, eles auxiliam ali na morte de células cancerígenas. Células cancerígenas a gente produz toda hora, a gente está produzindo células cancerígenas agora, só que o nosso corpo, se ele estiver saudável, ele tem células de vigia que matam essas células. Ele identificou que essa célula está com problema, então vou eliminar antes que vire um tumor. Quando esse mecanismo falha, que surge o câncer como a gente conhece. Eles ajudam na reparação do DNA e na ativação das fases lá do metabolismo hepático. E aí, como nutrientes funcionais, carboidratos funcionais para os cachorros, temos exemplos aqui de fitonutrientes, né? Fitonutrientes são o quê? Nutrientes que vêm de plantas, fito. Temos aí as plantas crucíferas, como brócolis, couve-flor, repolho, porco, fogo de bruxelas, a maçã, a banana e o mirtilo. Né? O mirtilo são os blueberries. Eles têm ali esses compostos funcionais para os cães. Com relação à proteína, por que proteína é importante? Né? É importante para tudo. Para músculo, osso, tendão, cartilagem, ligamento, pele, pelo, né? Cabelo na gente, unha, tudo isso precisa de proteína. E aí as proteínas também fazem parte de outras coisas. Elas fazem parte do sistema imunológico, fazem parte dos hormônios, por exemplo. A insulina é uma proteína, das enzimas, do transporte molecular, né? Do transporte de nutrientes pelo sangue, transporte de medicamentos. Tudo isso é por conta de proteínas. E também temos a questão dos aminoácidos essenciais. E os aminoácidos são classificados em aminoácidos essenciais e não essenciais. Esses aminoácidos são o lego da vida, são os bloquinhos de construção da vida, porque pela sequência de aminoácidos se formam ali as proteínas. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que um organismo consegue produzir a partir de outro aminoácido. Né? Não precisa receber na dieta. Então eu tenho aqui o aminoácido X que o cão não recebeu na dieta, mas ele consegue pegar um outro aminoácido Y e transformar no X. Então ele não precisa receber. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o animal não é capaz de produzir por ele mesmo. Então, se ele não receber a dieta, ele vai ficar sem. E aí é complicado porque para a produção de uma proteína, uma determinada proteína, que precisa daquela sequência de aminoácidos, eu posso ter dezenas
de outros aminoácidos essenciais. Faltou só um aminoácido essencial, aquela proteína não vai ser feita. Esse que o organismo funciona. São 10 aminoácidos essenciais dos cães: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. São esses 10 aminoácidos essenciais dos cães. E aí a gente entra numa questão de digestibilidade e biodisponibilidade. Digestibilidade é a capacidade que um alimento tem, digamos assim, de ser digerido por determinada espécie. Então a gente tem que a digestibilidade do capim para vacas é alta, para o cão é zero. E da carne a mesma coisa, para o cão é alta, para outros animais que não devem receber, é zero. E aí a gente para pensar também assim, quando a gente ingere um alimento, ele realmente entra no nosso corpo? Não necessariamente. Se eu ingiro, sei lá, um pedacinho de plástico, teoricamente é inerte, ele entrou, ele vai sair. O corpo não absorveu. Agora, os nutrientes, se eles forem biodisponíveis, que é o outro conceito, eles vão entrar no corpo, né? O corpo vai ser capaz de absorver. Então, ali na parede intestinal existem diversas portinhas que selecionam o que vai entrar e o que não vai. E isso faz o animal funcionar de forma adequada, de forma saudável. Se começa a entrar coisas que não deveriam entrar, surgem alergias, surgem intoxicações, enfim, outras coisas. Então, não basta a gente dar um alimento rico em proteína. Tem que ser um alimento rico em proteína que o animal consiga digerir e que tenha aminoácidos biodisponíveis para ele. E aí a gente tem isso daqui, que é a digestibilidade de proteínas em cães. Então, o ovo, ele é praticamente 100% digerido e absorvido, a proteína do ovo, especificamente. Então, se ele digeriu a proteína do ovo e absorveu 100%, com relação à proteína, ele não precisa jogar nada fora. As carnes têm aí 92% de digestibilidade, absorção. As vísceras, a proteína das vísceras, 90%, e assim vai indo. Chegando aí o milho a ter 50% praticamente das suas proteínas absorvidas. E é aquele negócio que eu falei, aquilo que é absorvido não precisa ser jogado fora. Então, se 50% praticamente da proteína do milho é absorvida, a outra metade, esses compostos nitrogenados, precisam ser jogados fora, e compostos nitrogenados são jogados fora por onde? Pela urina. Então a gente tem ali um animal que evoluiu, toda aquela nossa conversa de evolução, ele evoluiu para não precisar ficar jogando proteína de milho fora. E ele está a vida inteira jogando essa proteína fora e está fazendo o que com os rins? Está forçando os rins, a vida inteira, trabalhando forçado. E a gente tem muito animal idoso, insuficiente renal crônico. O rim dele sofreu a vida inteira com relação a isso. E não é porque é idoso que, assim, ser insuficiente renal crônico não é normal, é comum. Mas não é normal, não é porque envelheceu que tem que ser insuficiente renal crônico. E aí uma outra coisa importante é com relação a isso aqui, porque olha só, a proteína do arroz tem a mesma digestibilidade da proteína do peixe. Mas será que o arroz, a aveia, o trigo e o milho têm aminoácidos essenciais para os cães? Não foi vista evolutivo. Tem aminoácidos essenciais para herbívoros, mas para cães não. Os aminoácidos deles estão aqui. Então, na verdade, o que importa na alimentação de proteínas para o cachorro não é tanto a quantidade de proteína que tem o alimento, mas a qualidade e a quantidade de aminoácidos que estão ali. E aí temos boas fontes de proteínas para os cães e fontes ruins. Então, frango, carne bovina e suína são boas fontes. Os ovos são boas fontes. O derivado de leite, o leite em si não, mas derivados de leite, de cabra e de vaca são bons também. Sardinha, salmão e vísceras. Proteínas ruins. O atum e a cavalinha, teoricamente, são boas proteínas, mas tem muita contaminação por mercúrio. Então não é legal dar esses peixes por conta disso. Os frutos do mar também, teoricamente, seriam boas proteínas, mas muitos cães têm alergias a esses alimentos da mesma forma que nós humanos. Então, por segurança, é melhor não dar. E os grãos são proteínas ruins, porque o cachorro não foi feito para isso. Vamos falar agora de gorduras boas. Temos gorduras e óleos. A gordura de frango é boa, desde que seja para um animal saudável, e não pode exagerar também, mas ela é uma gordura boa. O óleo de coco, ômega 3 e o azeite de oliva também são óleos bons. Sabe a diferença entre gordura e óleo? Não? As gorduras são sólidas, em temperatura ambiente, os óleos são líquidos. E aí, voltando lá no lobo, vamos falar agora sobre 8 mitos da alimentação natural. O primeiro mito é o seguinte: a alimentação natural não é balanceada. Ora, é balanceada sim,
Porque a alimentação natural, ela visa imitar a natureza. Uma refeição de alimentação natural, por mais cruel que pareça, seria equivalente a um coelhinho, né, em proporções ali de nutrientes. O lobo, ele ingere tudo da presa. Ele ingere a carne, os ossos e os intestinos. E nos intestinos tem o que ali dentro? Material vegetal semi-processado pelas enzimas digestivas do coelho. Então, por isso que entra na alimentação natural uma parte de vegetais. E aí esses vegetais vão ter que ser semi-processados para imitar o que o lobo tem ali na natureza. Inclusive, para a dieta que os cães, a maioria deles recebem hoje, eles são deficientes em enzimas digestivas. E a gente para voltar para a natureza. Um lobo precisaria evoluir para produzir tantas enzimas intestinais para a digestão de vegetais. Não há essa necessidade, porque ele pegava a enzima do coelho ou do outro animalzinho que ele comia. Então, evolutivamente falando, não vale a pena para ele gastar essa energia biológica para produzir enzimas que ele consegue pegar pronto. E o cão está comendo ração, essa quantidade de grãos há pouco tempo. Então, nos Estados Unidos e no Canadá já tem sido feito uma coisa, que é suplementar com enzimas todos os animais. Vou colocar enzimas digestivas ali na dieta de todos os cães para auxiliar na digestão dele, vai utilizar muito. Aqui no Brasil ainda não vi nada com relação a isso, mas com certeza vai chegar. O segundo mito é que o meu cachorro vai pegar salmonela e vai se contaminar. Bom, os cães têm um estômago muito ácido, como eu falei, é aquela barreira biológica, e as bactérias que transmitem doenças por alimento, né, que são essas aqui, elas não resistem a pH ácido. Quando vocês forem estudar lá a tecnologia de alimentos, mais no final do curso, vocês vão ver que as empresas, sempre que podem acidificar um alimento, elas fazem isso e com isso ganham que não precisa colocar um conservante. Por exemplo, vai colocar uma quantidade menor. O FDA é um órgão de controle lá dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, e eles fazem diversos recalls, né? Fazem diversos recolhimentos de alimentos que estão contaminados com alguma coisa. Se vocês entrarem lá no site do FDA, tem tudo lá publicado, né, certinho nas datas, e só em 2018 já foram dezenas de recolhimentos de rações contaminadas com salmonela. Então também não é aquilo que assim, ração é perfeita, é segura, não. A ração pode dar problema se estiver contaminada. Da mesma forma que a alimentação natural pode dar problema se for feita de forma inadequada. Como toda coisa que é feita de forma inadequada dá problema. E tem esse documentário aqui, Pet Food, tem no Netflix, não sei se vocês já assistiram. Vale muito a pena assistir, ele conta isso, né, das ações, como é que funciona isso lá nos Estados Unidos. É bem legal. Um outro mito, o terceiro mito, é que a alimentação natural é muito complicada de se fazer. Não é complicado, é semelhante a cozinhar para você. Não sei se vocês cozinham, mas não é uma coisa para todo mundo, não. E você também pode comprar pronta essa alimentação. Já tem empresas aqui no Brasil, diversas, que vendem essa alimentação. Eles pegam, por exemplo, a prescrição de um médico veterinário e aí montam uma dieta ali e entregam para a pessoa as marmitinhas. O meu cachorro vai ficar selvagem se começar a dar alimentação natural para ele, né? Tem aqui o pugzinho uivando, né? O dog, sei lá. Isso não vai acontecer. O cachorro está aí 15 mil anos de domesticação, 15 mil anos ali, vivendo com a gente, mas comendo principalmente carne, né? Os cães saíam com os nossos ancestrais para caçar, e eles comiam carne. E eles se tornaram cada vez mais fiéis, né? E não agressivos, selvagens. Só que é uma coisa, quando for dar a refeição, se forem mais de 2 cães, tem que separar os animais na hora de comer, porque eles podem se brigar. Mas tem cão que faz isso com ração, né? Ele fica bravo, ele quer defender. É uma característica comportamental, né? Que o cão está ficando selvagem. Outro mito é que não se pode dar ossos para os cães, é perigoso. A gente pode dar ossos sim para os cachorros, mas os ossos têm que ser sempre crus. Nunca osso congelado, nunca osso cozido, assado ou frito. Porque quando estão nessas situações, a estrutura do colágeno do osso muda e fica rígido. E quando quebra, acaba gerando estilhaços que realmente podem sair cortando tudo e é muito perigoso. Né? Muito perigoso mesmo, tem que sair correndo para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia para suturar ali por dentro, porque o sangramento não para. Tem que tomar cuidado com esses ossinhos de couro que vendem por aí, porque aquilo ali, eles usam diversos químicos para fazer o molde, para retirar o cheiro do couro, enfim. E também tem o risco do animal se asfixiar com aquilo, porque provavelmente vocês já viram, né? O cachorro vai mordendo aquelas bolinhas, aquele nó, e aquele nó sai. E o que o lobo faz para comer, o cachorro faz para comer? Ele engole. Muito cachorro tenta engolir essa bolinha, esse nó, e se asfixia. Muito caso de cachorro que morre por causa disso. Tem que tomar cuidado.
Um outro mito é que os animais pequenos, eles não podem ingerir alimentação natural. Podem sim, eles podem inclusive receber ossos, só moer os ossos. Ou então eles podem receber a dieta crua sem ossos e a dieta cozida. O outro é o seguinte, as fezes do cachorro vão ficar moles e fétidas. Muito pelo contrário, as fezes do cachorro vão ficar em menor quantidade e com um cheiro mais suave e sequinhos. Por que isso? Porque o cachorro vai absorver. O que ele absorve não precisa jogar fora. Na ração, como ele não absorve tanto, ele tem que jogar fora. Então tem muito cachorro que faz uma profagia por causa disso, porque na primeira passagem que o alimento foi ali, ele não conseguiu absorver o que ele precisava. Então ele volta nas fezes para tentar absorver. Então não se preocupe, as fezes do seu cachorro vão ficar bonitinhas, vão ficar tranquilas, menor quantidade, sequinhas. O oitavo mito é que a alimentação natural é muito cara. Bom, não é muito cara, eu tenho um cálculo que custa mais ou menos R$4,50 aqui em Brasília. E o segredo é comprar em atacadistas, comprar em feiras, para baratear isso daí. Agora, algumas vantagens e desvantagens da alimentação natural. Vantagens: vai trazer mais saúde, vai trazer mais alegria para o seu cachorro. Né? Você já imaginou você passar a vida inteira comendo biscoito seco? Né? Graças a isso. Os cachorros também sentem prazer ao se alimentar, da mesma forma que a gente. Isso entra no bem-estar animal e também, como eles estão recebendo um alimento de maior valor biológico, vão ter pele e pelos mais saudáveis. Outra coisa é que os dentes serão mais saudáveis, porque qual que é a escova de dentes da natureza? São os ossos. O carnívoro está ali roendo os ossos e está raspando os dentes e limpando. Né? Então isso ajuda também. Melhora a imunidade, mais energia, vai diminuir diversas alergias. Tem muita alergia de cliente que eu pego, o cachorro tem alergia, não melhora, muda a alimentação, o cachorro melhora. Né? Isso é incrível. Por quê? O milho é muito alergênico para os cães e a soja também. Então ali grandes quantidades de ações e as fezes também melhoram. Desvantagens. A preparação complicada, realmente vai ter gente que vai achar muito complicado fazer, mas pode pedir para alguém fazer. Sujeira na cozinha, tem gente que realmente não gosta disso e fala isso para mim. Espaço congelador, realmente isso é um ponto que é difícil, porque a ideia da alimentação natural é que você prepare aí pelo menos uma semana ou 2 semanas das marmitinhas e vá só descongelando todo dia. Porque se for fazer todo dia, realmente vai dar muito trabalho. Então, precisa de um espaço congelador. Tem gente que compra um freezer só para isso, só para guardar ali e faz para um mês, por exemplo. Pode fazer. A adição de suplementos é uma dúvida que às vezes eu tenho. Será que o tutor vai colocar os suplementos? Porque principalmente na dieta crua sem ossos e na dieta cozida, como não tem os ossos ali como fonte de minerais, essa dieta precisa receber uma suplementação. E aí eu faço suplementação, mas às vezes eu recebo perguntas assim: doutor, eu não posso não dar essas vitaminas, eu posso deixar de dar? Eu falo, não, tem que dar, né? É importante. Enfim, às vezes é uma dúvida que eu tenho. Mas são coisas ali tranquilas. Uma outra desvantagem é a questão da suplementação de cálcio. Se o cachorro não ingere ossos, ele precisa ter uma suplementação de cálcio especial, digamos assim, porque proporcionalmente ao tamanho dele, um cachorro tem uma necessidade de cálcio maior do que a gente, a alimentação ali por dia. Tem o risco também das doenças transmitidas por alimentos, né? E aí devido a quê? Falta de higiene, má refrigeração e brigas na hora da refeição, mas é só separar os animais, não tem problema. Agora, cuidados na alimentação, na preparação desses alimentos. Higiene, pessoal, lavar as mãos, lavar as facas e tecido de metal com água quente, não descongelar as carnes fora da geladeira, deixa descongelando ali na parte de baixo da geladeira, para evitar o crescimento de bactérias. Não se deve lavar as carnes, porque isso pode gerar respingos, e esse respingo pode cair ali em outro alimento que o cachorro vai comer outra hora, só que o respingo passou lá muito tempo e teve um crescimento bacteriano, ou então pode ser um risco até para a gente, porque vai lá, prepara e respingou o negócio lá, a gente não viu. Aí no outro dia eu vou lá preparar uma comida para mim, a comida entra em contato com aquele respingo, eu estou ingerindo ali um monte de bactéria perigosa e o meu estômago não é tão ácido como o dos cães, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa é usar facas diferentes para a preparação de carnes e vegetais, principalmente na alimentação cozida, porque eu vou lá pegar a carne e a carne está crua, tem bactérias ali, eu vou cortar lá a carne vai cozinhar, as bactérias vão morrer. Eu vou usar a mesma faca contaminada com bactérias para cortar lá alface, tomate para cachorro, vai contaminar aquele alimento e ele pode ter problema. Restos de comida, tem que jogar fora. O cachorro não comeu tudo, aquele é um alimento rico em água, ele é perecível, tem que jogar fora. Então, a gente calcula a quantidade certinho, mas pode ser que sobre. Se sobrar, sei lá, joga no jardim, faz uma composteira. Pra vocês terem ideia, vende minhoca até na internet hoje, falando sério, eu já comprei. Então dá para fazer aí isso sem problemas. E não deixar o cachorro lamber depois de comer imediatamente, porque as bactérias vão morrer no estômago deles, e não na boca.
Então ele vai lá atinando, e principalmente criança, né, pode ter problema em tomar cuidado com isso. Aí, congelamento profilático. Se eu for dar carne crua para o cachorro, eu não consigo diminuir a carga bacteriana que ela tem. Por isso a gente tem que ter todas aquelas práticas de higiene antes. Mas eu consigo eliminar cistos ou ovos de vermes, fazendo congelamento. Por exemplo, a gente come sushi, que é peixe cru. E por que a gente não pega luminose? Tem uns vermes bem complicados de peixe com relação a humanos, mas eles congelam o peixe lá por um determinado período, os possíveis vermes que estão ali morrem e ele fica seguro. Então as aves, com relação aos cães, não há necessidade de fazer um congelamento prévio antes de dar cru para eles. Carnes de ruminantes, né, ovelhas, vacas, etc., tem que ser congeladas por 7 dias antes de serem dadas. A carne suína por 21 dias, a carne de peixes por 2 dias, exceto salmão, que precisa ser congelado por 7 dias para ser dado com segurança para os animais. Alguns ossos que os cachorros podem receber, lembrando que os ossos devem ser sempre crus. Os cães de focinho curto ou chato, eles devem receber ossos moídos por segurança. Né? O focinho deles, o pau é muito curto, eles podem se engasgar. Os cães de até 5 quilos podem esses ossos aqui, pescoço de frango, cabeça de frango cortada ao meio, lembrando de tirar o bico não é digestível. Os cães dessa faixa, tudo isso mais pé de frango, retirando as unhas. Os cães dessa faixa aqui pode acrescentar coxa de frango sobre coxa de frango, acima de 22 quilos, pode entrar em asa de frango e osso de frango. É claro que você sempre tem que observar o animal nas primeiras vezes que ele for comer um osso. Né? Provavelmente ele não vai estar acostumado, é capaz que ele fique muito ansioso e ele possa se engasgar por conta disso. Então, vai lá, observa. Eu tive experiência com um cachorro que eu tenho, hoje o cachorro tem 3 anos, mas quando ele era filhote, não foi nem com osso. Eu peguei a língua de boi e cortei, estava crua, como se fosse um rocambole. E aí eu dei para ele, eu pensei, não, ele vai rasgar, né? Ele vai nada, ele tem que engolir de uma vez, ele era pequeno, então o negócio ficou travado aqui. Só que eu estava lá vendo, ele começou a chorar, eu fui lá e puxei. Aí eu cortei fininho e dei para ele. Né? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui, ó, coxa e sobrecoxa de frango para cachorro de 10 a 23 quilos. Eu tenho um cachorro que tem 7 quilos, o outro cachorro, e ele consegue comer coxa e sobrecoxa de frango. Mas eu observei ele comendo, eu vi que ele come devagar, sem pressa. Então isso é um pouco variável também, você vai ter que sentir o seu cachorro. Porque pode ser que tenha um cachorro que tenha mais de 22 quilos e não seja legal dar coxa de frango para ele. Porque com aquele osso ele tem problema. Tem a questão dos ossos recreativos. Os ossos recreativos são ossos grandes, por exemplo, o fêmur do boi, a escápula. São ossos que você consegue de graça no açougue, ou eles vendem assim por um preço bem barato. E aí, esses ossos têm ideia de quê? De auxiliar na limpeza dos dentes dos animais. Então, você pode dar ele a cada 7 ou 15 dias, né, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, faça um congelamento profilático, igual eu falei lá antes, né, aquela quantidade de dias, porque vai ter pedacinho de carne ali naquele osso, que podem estar com algum ovo lá de velho. E aí, depois de congelar, descongela, não pode dar osso congelado, e você vai deixar para o cachorro por no máximo 1h30, porque vai ficar rolando no chão, tem resto de carne ali, acaba estragando, né? Então tira depois de 1h30 e joga fora, não serve mais para nada. Com relação aos probióticos, os probióticos são bactérias boas que temos no intestino, e os prebióticos são o alimento que as bactérias boas gostam de comer. Para vocês terem ideia da importância disso, hoje se sabe que o intestino é considerado o segundo cérebro da gente. 90% dos neurotransmissores que nós usamos no cérebro são produzidos pelas bactérias do intestino. Não tem como ter uma boa saúde mental sem ter um intestino saudável. Inclusive, já se sabe que pessoas com transtornos psiquiátricos, autismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, elas sofrem de disbiose. Disbiose é o quê? Uma desregulação na quantidade de bactérias boas e ruins. Então, parte do tratamento dessas pessoas tem que ser a ingestão de probióticos todos os dias e de prebióticos, que são o alimento que as bactérias boas gostam e as ruins não gostam. As bactérias também produzem vitaminas, tem vitaminas que a gente não pega pela alimentação. A gente come o ingrediente da vitamina e a bactéria vai lá e produz para a gente. E essas bactérias também funcionam como barreira imunológica, controlando as bactérias ruins. Agora, para fechar, algumas receitinhas funcionais, depois eu posso mandar para vocês aí, pelo professor. A receita de gelatina de pé de frango, ela é riquíssima em colágeno. É uma adaptação de uma receita para humanos, né? A gente adaptou aqui, retirou a cebola, né? Porque você não pode comer cebola. E aí vai precisar de 1 kg de pé de frango sem as unhas, 6 colheres de sopa de açafrão, ou a cúrcuma, riquíssima em curcuminoides. Esses curcuminoides, eles são potentes anti-inflamatórios naturais, uma pitadinha de pimenta do reino,
nessa quantidade não vai trazer problema, e a pimenta do reino ela aumenta em 2.000 vezes a absorção dos curcuminoides. Então sempre que for comer açafrão, coloca uma pimentinha do reino ali, porque vai aumentar muito ali a absorção. E 3 colheres de sopa de vinagre de maçã para ajudar a retirar ali os minerais. Vai deixar na panela de pressão com 4 dedos de água ali acima do conteúdo, né, colocado. Vai cozinhar por 90 minutos, vai esperar esfriar e depois que esfria, baixa o liquidificador. Os ossos vão estar muito molinhos, vocês vão ver eles quebram facinho no liquidificador. Vocês vão coar, a quantidade de resíduo vai ficar ínfima, perto da quantidade de osso, né, que tem ali. E você vai armazenar depois. Na geladeira dura uma semana, no congelador 6 meses. Vai ser, se vocês tiverem essa quantidade com 1 kg de pé de frango, vai ser uma quantidade grande. Vocês podem fazer com quantidade menor, claro. Mas é bom já fazer e já deixar congelado. Congela nos copinhos, que aí, poxa, o cachorro precisou, tira e dá. Pode dar para cachorros adultos, idosos, inclusive, no máximo 2 a 3 colheres de sopa por dia. E assim, considerando que esse adulto, esse idoso é saudável, né? Se tiver algum problema aí de insuficiência renal, problema hepático e tal, aí tem que ver com o médico veterinário. Outra receita é o Gatorade caseiro para cães. Ele é muito útil em casos de animais que estão vomitando, com diarreia, que precisam passar por jejum. O jejum vocês vão ver mais para frente que é importantíssimo no tratamento de animais. Inclusive, animais geralmente ficam doentes, o que eles fazem, eles param de comer. É um período que o organismo deles está se consertando ali. Porque está ingerindo alimento, o estômago, o intestino não para de funcionar. Tem que focar a atenção ali. Está em jejum, o corpo consegue focar em outras áreas que precisam ali. E naturalmente os animais já fazem jejum. Vai precisar de um frango inteiro e de uma colher de sopa, uma colher de chá de vinagre. Vai deixar fervendo ali na panela por 12 a 24 horas, tem que ser por esse período. Muita gente fala, deixa uma panela de pressão. Não pode, os minerais demoram esse período para sair ali dos ossos. E do ponto de vista lá da medicina chinesa, isso é um alimento assim, muito energético, porque ele recebeu energia do fogo ali por muito tempo, então faz muito bem para o ki do animal, desde a visão da medicina chinesa. E é bom para a energia do animal, para a fisiologia dele. E aí, com 4 a 6 horas, vocês vão retirar a carne, que ela se solta, senão vocês não vão conseguir aproveitar para nada, se ficar 24 horas ali cozinhando. Você pode depois dar essa carne para o cachorro, usar para fazer uma porta, sei lá. Com mais ou menos 1 hora que começou a ferver, pode ser que apareça uma espuma em cima. Se aparecer espuma, vocês retiram ali, possivelmente são toxinas, que poderiam atrapalhar ali o pão depois. E aí vai armazenar em copinhos no congelador, e aí 1 semana na geladeira, 6 meses no congelador. Isso daqui é muito útil em casa, muito útil mesmo, porque a gente não sabe como o cachorro, né, ou o gato, pode ser dado para os gatos também, vai ter uma diarreia, alguma coisa assim, e aí ele fica às vezes resistente a tomar água, né, é complicado. Então ele se hidrata e pode ser usado como petisco também. Nos dias quentes, vocês podem pegar a forminha de gelo, colocar esse Gatorade lá, congelar e dar um pouquinho de gelo lá para o cachorro ficar lambendo. O gato, eles adoram. Então é bem bacana ter isso daí já de reserva. E aí, pessoal, para concluir aqui, as rações são do mal? Bom, não é essa a mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje. As rações não são do mal. Tudo é uma questão de bom senso. Né? É claro que se for dar ração para o cachorro ou para o gato, dá uma ração de melhor qualidade, uma ração que não tenha transgênicos, uma ração que tenha uma menor quantidade de grãos, uma maior quantidade de carne, né, de alimentos de origem animal. A alimentação natural não é uma religião, que se você ama a alimentação natural, você odeia a ração. Se você ama a ração, odeia a alimentação. Não, tudo com bom senso. Já houve períodos que eu tive que usar a ração. Né? Enfim, por questões lá de casa e tal, tive que voltar a usar a ração. Não é uma religião, mas sempre que possível, dê alimentação natural. Se você for dar a ração para o seu cachorro, você pode acrescentar ali 10% em outros alimentos sem desbalancear a dieta. Então, eu tenho um cachorro que ingere, sei lá, 100 gramas de ração por dia, ele pode receber até 10, até 15 gramas de outros alimentos, de uma fruta, de alguma outra coisa por dia que não vai desbalancear ali a dieta dele. É importante também não dar junto esse outro alimento com a ração, por conta daquilo. Imagina, eu dou um ovo para o cachorro está lá comendo um ovo cru, pode dar ovo cru, só que ele comeu ração agora, né? O ovo tem muita proteína, a ração tem mais carboidrato. Se der junto, vai dar uma bagunça lá no pH intestinal, pH estomacal. Então dá a ração depois de umas 3 horas, 4 horas, daí o outro alimento. Então, pessoal, concluímos o seguinte: a alimentação natural ela é biologicamente adequada para o cachorro.
O cachorro pode sim comer carne crua, pode comer ovo cru. Existem desafios, claro, na preparação disso. É uma coisa que a gente não foi acostumado a fazer, né? Estamos acostumados aí com ração. E deve sempre existir a orientação de um médico veterinário. Então, eu espero muito que vocês, quem gostar de nutrição, aí, quando se formar, vá por essa área, porque é super bacana. Vocês têm algumas dúvidas, perguntas que queiram fazer? Eu não entendi muito bem como é que você vai fazer, como é que você vai oferecer o osso. Porque se a comida ela vai ser congelada e o osso não vai ser congelado, O osso? aí é que você falou que... Não, você espera descongelar. A comida vai ser congelada para armazenar. Isso. Mas quando for dar, vai descongelar ela toda. Mas, então, ele pode ter sido congelado? Pode, como ele não tem tá- problema. então, Ele congela e eu entendi que descongela. Não poderia ter Não. congelado. Não. Descongelando pode. E é curiosidade mesmo. Como você conseguiu deixar o quase 50 quilos? Qual foi a conta? Assim, tem as proporções dos alimentos ali, dos ingredientes. Tem a proporção de carnes, a proporção de carnes com ossos, no caso da dieta cru com ossos, a quantidade de vísceras e de vegetais. Assim, uma coisa que tem que ser levada em consideração também é que um cachorro, com relação a peso, ele vai comer mais alimentação natural do que ração, porque a alimentação natural tem muita água, né? Não é tão concentrada. Mas dá para fazer a 4,50, olhando geralmente açougues das cidades satélites, né? Feiras, enfim, Ceasa, dá para encontrar assim. Assim, é uma média, né? Pode ser que fique mais caro, mas... Quando a gente procura, parece. Mais alguma? E aí? Eu já ouvi falar que podia dar alho para os cães, mas eu já ouvi falar também que seria bom. O que você tem de informação sobre isso? O alho pode ser dado para os cães em quantidades muito pequenas, mas ele é funcional sim. Funciona até como um vermífugo natural, como repelente, né? As quantidades de cabeça eu não lembro, mas já tiveram trabalhos que mostraram que para um cachorro de 5 quilos, se intoxicar com alho, ele precisa comer 5 dentes de alho, mais ou menos. Um cachorro de 22 quilos precisa comer 37 dentes de alho para se intoxicar. Então ele é seguro. Não é seguro para gatos, gatos nunca devem comer alho. Mas assim, as quantidades são bem pequenininhas mesmo. Né? Tem um vídeo lá no canal que eu falo sobre alho. Depois você procura lá. Tem muito vídeo lá no canal. Então pessoal, é isso daí. Esse aqui é o meu e-mail, meu contato. Caso vocês queiram montar uma dieta para o seu cachorro, conhecer alguém, ou tiverem dúvidas, né? Podem mandar aí. E não deixe de seguir as redes sociais do canal Empredog, né? Tem o canal do YouTube, que é a rede social principal, mas tem também a página do Facebook e tem o Instagram. Tá beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Nada. Isso é sempre bom. Foi a primeira vez que eu estou dando aula para eles. Mas eu acredito que quanto mais a gente tiver contato com pessoas que estão na área, que estão no mercado,